Mais uma vez, bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês, porque é mais uma oportunidade que vocês me oferecem de poder compartilhar, ou melhor, de poder contribuir com a divulgação do Espiritismo, do Evangelho e também compartilhar um pouco das nossas reflexões e estudos em torno dessa doutrina abençoada. Como nossa amiga e irmã já comentou, nós, quando aqui chegamos, precisamos de alguns instantes de recolhimento interior. Então, aproveitando a doçura com que ela deu início às atividades dessa manhã, vamos aproveitar, então, mais alguns breves instantes para a nossa prece inicial, mentalizando a figura de Jesus, como gostamos de pensar nele, auxiliando assim a aquietar nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos reunidos nesta casa de oração que nos acolhe com tanto carinho, tantas amizades, tantos abraços e aconchegos. Agradecemos a oportunidade de conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos, para que aos poucos consigamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecemos também ao concurso dos benfeitores espirituais, rogando a eles a proteção necessária, ampliando a nossa capacidade de entendimento, abrindo as janelas do nosso coração para as bênçãos que receberemos através do passe. Que esta manhã possa ser de muita paz e alegria para todos nós nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Como disse a amiga Conceição, nós estamos enroscados no capítulo 5, realmente. Primeiro porque é o capítulo mais extenso do Evangelho e justamente por isso, porque são muitas as aflições da vida, sobretudo aquelas criadas por nós mesmos. Nós já vimos todas as orientações de Kardec e agora nós vamos começar com as instruções dos Espíritos, que são 15 no total. Se nós passarmos a trabalhar com cada uma, mês a mês, vamos demorar mais de um ano para ver todas elas. Só que algumas são mais curtinhas, então dá para pegar 2 ou às vezes até 3 num mesmo domingo. As mais extensas, para a gente não correr tanto, mesmo porque não temos pressa, aí vamos uma a uma. Mas nós ainda vamos ficar, cadê a Conceição? Nós vamos ainda ficar bastante enroscados no capítulo 5. Porque justamente deste capítulo nós não podemos dispensar sequer uma vírgula. Porque são muitas as aflições desta vida. E nós vamos começar hoje com a primeira instrução, bem sofrer e mal sofrer. Esta mensagem foi ditada ou foi psicografada por Lacordaire. Lacordaire, em vida, foi contemporâneo dos tempos de Kardec, no século XIX. Ele foi um religioso dominicano, ou seja, pertencia à Ordem de São Domingos. Além das suas atividades religiosas, ele foi escritor, jornalista e deputado parlamentar. Não era um deputado parlamentar. Ele era parlamentar do governo francês na época e, como parlamentar, ele defendia a liberdade de expressão, a liberdade de associação, ou seja, agrupamentos através de associações religiosas ou não, porque é bastante amplo essa questão é bastante ampla, e também defendendo os direitos dos cidadãos. Então, para a época, ele era considerado um deputado da esquerda. Interessante isso, né, gente? E o que mais deixava irritados os outros componentes do parlamento é que ele sempre se apresentava nas sessões, nas reuniões, com a sua roupa
de religioso. E isso deixava assim, os deputados muito irritados, como que dizendo, olha, eu estou aqui para defender os direitos dos mais necessitados. E isso incomodava bastante na época, como ainda continua, né, gente? Mas, enfim, ele viveu apenas 59 anos, e o curioso é que, desencarnando em 1861, a mensagem dele, que a gente vai trabalhar hoje, foi psicografada em 1863, 2 anos depois da sua desencarnação. Mas vamos, aliás, a primeira imagem é uma gravura. Agora, a segunda imagem é realmente um retrato, né? Não é um selfie, é um retrato oficial que está na Biblioteca Nacional da França. Então, vamos ao que ele disse a respeito de bem sofrer e mal sofrer, dentro do capítulo 5, onde Kardec trata das aflições da vida. Só um destaque. Todo espírito superior diz muito com poucas palavras. Todo espírito inferior fala muito e não diz nada. Como a gente, né? Costuma falar muita bobagem e às vezes não diz nada que preste. Mas, enfim, vamos ver o que ele nos disse. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Só esse pedacinho aqui já tem muita coisa para a gente se aprofundar. Ele começa dizendo que todos os que se encontram sobre a terra sofrem. E isso é verdade. Sofrem os seres humanos, sofrem os animais, sofrem os vegetais e até mesmo os minerais sofrem. Sofrem a ação dos ventos, da chuva, da neve, do calor escaldante. Todos nós sofremos num planeta de provas e expiações. Então, o sofrimento tem outro caráter, porque nós não podemos dizer que uma pedra sofra como nós sofremos. Então, o Espiritismo é uma ciência que tem com consequências morais. Em outras palavras, é uma ciência que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, tendo por base a vivência da moral cristã. Então, além dos inúmeros ensinamentos que o Espiritismo nos traz como ciência, essa doutrina também nos ensina a sofrer, nos ensina a compreender os resultados benéficos do sofrimento. É o que ele diz ali, na frase seguinte: poucos sofrem bem. Então, o Espiritismo também nos auxilia a saber sofrer, para que o sofrimento seja proveitoso ao nosso progresso espiritual. Poucos compreendem, e nós estamos fora desses poucos, que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino dos céus. E estas duas últimas frases: o desânimo é uma falta. E a gente nunca lembra disso quando estamos desanimados. O desânimo é uma falta. Uma falta contra quem? Deus vos nega consolações se não tivermos coragem. Então, qual é a virtude a ser desenvolvida nos momentos de desânimo?
a coragem. Então, nós aqui já descobrimos que o sofrimento tem como objetivo desenvolver as potências da nossa alma, as virtudes cristãs. Essa mensagem de Lacordaire, ela é curtinha, mas muito profunda. Em relação ao sofrimento, no livro O Problema do Ser, dos Destinos e da Dor, de Leon Denis, ele diz: tudo o que vive, a planta, o animal e o homem, está sujeito à dor. O sofrimento é principalmente um meio de evolução, de educação. E no capítulo deste livro, onde ele trata da dor, ele ainda acrescenta mais uma informação, que a dor tem caráter de equilíbrio. Vejam a diferença do ponto de vista. A dor tem caráter educativo, evolutivo e de equilíbrio. Que equilíbrio? Equilíbrio nosso às leis divinas. Então, todos nós sofremos neste mundo de expiações e provas. Continuando, Lacordaire diz: a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E aqui aparece outro problema. Sabemos orar com proveito? Também não. Porque ele diz que a prece deve ser um apoio para a alma. Um apoio para quê? Para descermos ou para nos elevarmos? Para nos elevarmos. Mas só a prece não basta. Ficar rezando as mesmas palavras, sem prestar atenção no que se diz, não adianta nada. A prece, o poder da prece está no pensamento e na fé que a sustenta. Fé viva, porque a fé pode ser morta. A fé morta é aquela que não produz obra alguma. Olha quanta coisa em poucas palavras os espíritos superiores passam para a gente. Ele já muitas vezes vos disse, ele, Deus, que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Isso virou ditado popular, né, gente? O fardo é proporcionado às forças. Então, esse ditado, Deus não coloca uma cruz maior do que aquela que a gente pode aguentar, na verdade, esse trocadilho é ao contrário. Ele coloca, ele nos dá os ombros fortes, ele fortalece os nossos ombros para carregarmos a cruz que nos está designada. É bem diferente. Então, até o ditado popular está errado, porque ele diz, olha, o fardo é proporcionado às forças. Forças de quem? Nossas forças. Então, de acordo com as nossas forças, as provas nos são concedidas. Como castigo? Jamais, porque castigo é maldade. E Deus não pode ser maldade. Deus é bondade, misericórdia e justiça. Como a recompensa, ou será a resignação e a coragem. Para quem está acompanhando desde o comecinho esse capítulo 5, não é a primeira vez que a gente encontra a resignação. E novamente ele fala da coragem. Então não é o fardo. As nossas forças estão de acordo com as provas pelas quais precisamos passar. O que é que nos falta então? Porque se Deus não tivesse dado a nós a força necessária, ele seria injusto. Então, a força necessária nós já temos. O que é que nos falta? Resignação, coragem. E uma prece que nos dê apoio. Que apoio? Na fé viva. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição.
Só que enquanto estamos no mundo material, também não nos lembramos disso. Também esquecemos que a recompensa estará adiante. Mas se tivermos paciência, resignação, coragem, o sustento da prece, já alcançaremos uma brisa refrescante nas provações da vida. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações, cheia de dificuldades. Porque se não tivéssemos que fazer esforço algum para merecer o reino dos céus, onde estaria o nosso mérito? Como as nossas virtudes se desenvolveriam se já estivesse tudo pronto para nós? Então, como disse Leon Denis, a dor realmente é equilíbrio, é educação, é evolução. E ele continua dizendo, aliás, eu já tenho comentado muito desse livro. Quem não quiser pegar desde o comecinho, que no comecinho ele é um pouco cansativo, mas pega a segunda parte, onde ele trata, ou melhor, a última parte, onde ele trata do problema da dor. E ele diz, sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da nossa vida, a repercussão do nosso proceder. Em outras palavras, puxando para o nosso assunto de hoje. Bem sofrer e mal sofrer. Se aprendemos a sofrer, nossas forças aumentam. Se mal sofremos, elas diminuem. Continuando, Lacordaire faz uma comparação. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Bom, gente, lembrando que no século XIX ainda existiam muitas batalhas. Inclusive, o avô materno e o pai de Allan Kardec eram militares e faleceram em batalhas entre a França e a Espanha. Então, o que ele está dizendo nessa primeira frase está relacionado com o cenário político daquela época. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Esse enervaria não é de ficar nervoso, tá? Ou seja, as nossas fibras se relaxariam. A nossa alma se entorpeceria. Ou seja, perderíamos completamente o foco do nosso momento aqui na Terra, na vida material. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Oh, mas como é duro alegrar-nos quando estamos no meio da luta. Ao invés de nos alegrarmos, como é que ficamos? Desanimados. Perdemos a coragem. E às vezes a gente perde a coragem por tão pouco, porque o problema pode ser que não seja tão complicado quanto pensamos. E talvez não demore tanto para ser resolvido quanto pensamos. Não consiste ou seja, esta luta, no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há mister, não é mister, é mister, que significa dever, onde nós devemos ter mais coragem do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Ou seja, que ele acabe fraquejando diante das dificuldades das penas morais, ou seja, do sofrimento moral. Nenhuma recompensa obtém o homem, o ser humano, por essa espécie de coragem. De qual coragem ele está falando? Da coragem das batalhas
ou da coragem para enfrentar o sofrimento moral. A coragem diante do sofrimento moral. Isso é algo que fica escondido. Só Deus sabe. Mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Para já? Não. Adiante. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, e às vezes vem as pencas, né, gente? Tudo no mesmo dia. Sobreponde-vos a ela. E quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero. Vamos dar uma paradinha? Quando ele fala impaciência, cólera, desespero, revolta, inquietação, desânimo, é tudo que acontece com a gente ainda diante das tribulações da vida. E o pior, nós nos entregamos de braços abertos com a maior facilidade a esses sentimentos tão negativos para a saúde da nossa alma. Então, quando conseguirmos dominar esses sentimentos em nós, dizei de vós para convosco. Não precisa publicar no Face, nem no Instagram, nem em outro lugar nenhum, nem twittar para ninguém. É para nós, dizendo com justa satisfação, eu fui o mais forte. Porque consegui vencer as minhas tendências tão infelizes diante do sofrimento. Graças, Senhor, porque estou aprendendo a sofrer. E Leon Denis, mais uma vez, vem ao nosso encontro. Todo o mal se resgata pela dor. O que o homem faz, de acordo com a lei do bem, proporciona-lhe tranquilidade e contribui para a sua elevação. Toda violação provoca sofrimento. Qual violação? Violação à lei do bem, do amor, da caridade. Então, nós colhemos conforme semeamos. Mas estamos aprendendo com Lacordaire, a doutrina espírita, com Leon Denis, que o sofrimento tem objetivos nobres. Nossa evolução espiritual, a educação do nosso ser, o nosso equilíbrio às leis divinas. É difícil esse aprendizado, mas agora nós já sabemos. Nós temos as explicações, e essas explicações são justas. E Lacordaire termina dizendo: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim. Olha esse assim, gente. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, porque depois do labor virá o repouso. É um exercício difícil ainda para nós, nos nossos momentos de dor, seja física ou moral. Nos lembrarmos aquele velho ditado: o fardo é proporcional às nossas forças. Deus nos dá ombros fortes. É a oportunidade de provar a nossa fé, a nossa perseverança e a mais difícil de todas, a submissão às leis divinas, a submissão à vontade de Deus. E numa passagem, num slide anterior, Lacordaire fala de que Deus conhece as nossas vitórias íntimas. E me lembrei de uma... Eu não me lembro onde eu li, mas a situação foi mais ou menos a seguinte.
Uma enfermeira que vivia num pequeno vilarejo, além de ela cuidar dos pacientes no hospital ou ambulatório que fosse, ela continuava acompanhando por conta própria esses mesmos pacientes quando retornavam para casa. E ela fazia isso de bicicleta. Até que um dia chegou um novo médico naquele pronto-socorro, vamos dizer assim, e ficou sabendo que ela fazia esse expediente além do seu horário normal de trabalho. E resolveu acompanhar essa enfermeira nessa tarefa, de continuar prestando uma assistência carinhosa aos pacientes que recebiam alta. E depois ele disse para ela: mas por que você continua fazendo isso? Você não recebe nada. As pessoas lá no pronto-socorro sabem que você tem essa atividade. Você deveria falar isso para poder ganhar, receber por essas horas que você está empregando, gastando do seu tempo. E ela respondeu para ele assim: isso não é preciso. Deus sabe. E quando nós estamos nos nossos momentos de dor, de sofrimento, as tribulações da vida, como a gente faz questão de contar para os outros, não, gente? A gente tem uma necessidade de contar para os outros, de falar, de desabafar, o que é natural. Mas esquecemos de que Deus sabe. Deus sabe onde estamos e como estamos, mas Ele também sabe do que precisamos para a nossa evolução espiritual. E nessa mensagem curtinha de Lacordaire, e justamente pela profundidade que ela apresenta, eu não peguei a seguinte, que é mais extensa, uma mensagem de Santo Agostinho, onde ele fala do mal e do remédio. Então eu deixo isso para setembro. É que nessa mensagem tão curtinha de Lacordaire, ele fala de tantas virtudes a serem desenvolvidas na nossa alma. E os espíritos superiores também dizem que o espiritismo está assentado sobre a moral cristã porque não há outra melhor do que a moral ensinada por Jesus. E sendo o espiritismo direcionado para nos ajudar no nosso crescimento espiritual, nós temos a dor para nos auxiliar no desenvolvimento dessas virtudes, que nada mais são do que as potências da nossa alma. E ele fala tantas vezes, começa falando do desânimo para desenvolver a coragem. Ele fala da irritação, da impaciência para desenvolver a paciência e a serenidade. E eu me lembro da minha mãezinha querida, que nos momentos difíceis, ela só dizia assim para a gente: paciência, 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 minha filha. Né? E o segredo está aí. Esta mensagem de Lacordaire, obtida em 1863, portanto 2 anos após a sua desencarnação, foi obtida através de um grupo espírita localizado no Havre, que fica no norte da França, litoral norte da França, região conhecida como a Normandia. E a Normandia é onde finalmente o exército dos aliados acabou derrotando o exército alemão. Nesta cidade, que é portuária, localiza-se o segundo maior porto da França. E na época da Segunda Guerra, essa localidade foi completamente destruída. O exército alemão lançou 132 bombas sobre este local. Mas terminada a guerra, o centro histórico foi reconstruído e a ONU deu o título a essa localidade como patrimônio da humanidade. Então, isso significa que essa mensagem de Lacordaire não foi obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas dirigida por Kardec. Veio de outro grupo espírita localizado no norte da França. Para encerrar, nós temos mais dois slides. Leon Denis ainda diz: a dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude
é o bem mais precioso que há no universo. Então, o nosso objetivo é nos tornarmos espíritos virtuosos. Mas para alcançar esse bem maior, lá vem Chico Xavier com a sua simplicidade dizendo para nós: não há desamparo no universo. A misericórdia de Deus nos alcança em todos os setores e em todas as situações. Com que dificuldade nós aceitamos essa verdade? Mas olha como a gente é bobinho ainda. O nosso celular pode estar perdido no fundo da bolsa, no fundo de uma gaveta, ou em qualquer canto, seja lá onde for. Se nós mandarmos uma mensagem para aquele número do celular, a mensagem vai ser enviada, sim ou não? Mesmo que a pessoa não atenda, a mensagem vai ser enviada? Sim. E por que nós não acreditamos que a misericórdia de Deus nos alcança em todos os setores e em todas as situações? Como a enfermeira e a bicicleta. Ninguém precisa ficar sabendo do que eu estou fazendo para ajudar o próximo. Deus sabe. Deus sabe. A sua misericórdia me alcança onde quer que eu esteja, como esteja e com quem esteja. Tenhamos confiança nesta verdade. Por hoje é só. Muito obrigada.